Olá a todos, nós estamos aqui na nossa segunda aula do nosso curso Competências Argumentativas e o Artigo de Opinião, baseado na obra Artigo de Opinião, Sequência Didática Funcionalista, uma obra publicada pela editora Parábola em 2017. Gostaria de apresentar o tema dessa nossa segunda mini-aula. Envolve o estudo da língua portuguesa via artigo de opinião. E para esta aula de hoje, nós vamos tratar das competências linguístico-discursivas desenvolvidas no ensino, na produção do artigo de opinião. A primeira delas é construir, desenvolver e potencializar habilidades argumentativas. Habilidades argumentativas podem ser habilidades gerais, habilidades voltadas para qualquer ato de linguagem, nós podemos chamar de habilidades argumentativas gerais. Essas habilidades de convencer, por exemplo, de defender um ponto de vista, é inerente aos atos discursivos. Nesse sentido, um estudo do artigo de opinião, a produção do artigo de opinião, ajuda a desenvolver, a construir e a potencializar habilidades argumentativas, tanto no âmbito geral, quer dizer, serve para uma formação argumentativa geral, quanto específicas, quanto competências voltadas para o desenvolvimento do artigo de opinião. Estabelecer uma tese, desenvolver um argumento, construir a imagem do locutor. Uma outra competência envolvida, construir sentidos a partir de conhecimento de longo e curto termo a respeito do gênero artigo de opinião. Então, vejam só, todos nós temos já internalizado o que é um artigo de opinião, como ele se apresenta e também, na medida em que vamos estudando, analisando esse gênero, exercitando a produção desse gênero, novos conhecimentos vão sendo agregados e as suas características linguístico-discursivas vão sendo conhecidas, sendo ampliadas e, consequentemente, o modo como ele próprio circula. É muito interessante quando nós estudamos um gênero, os seus aspectos estruturais e funcionais, pensarmos inicialmente onde esse gênero circula. Uma outra competência é identificar e estabelecer o tema e sua progressão na construção dos sentidos. Então, nós trabalhamos muito nesse livro, orientando o leitor a identificar o tema nos textos que nós apresentamos como textos de base, mas também estabelecer tema no artigo de opinião que nós sugerimos que seja desenvolvido. Nós temos várias sugestões ao longo do livro, isso fica muito claro na proposta, que é, de fato, nós trazemos uma proposta prática, por assim dizer. Mais prática, mas como a prática está atrelada à teoria, agora nós estamos apresentando nessas duas primeiras aulas os aspectos mais teóricos do gênero artigo de opinião. Uma outra competência envolvida é identificar e promover relações de coesão e coerência, possibilitando a promoção e a recuperação adequadas da referência pelo uso dos recursos linguísticos adequados. Então, nós temos que ter em mente a ideia de que dois principais mecanismos de constituição textual são a coesão e a coerência. Essa competência de promover a coesão e a coerência ao longo do texto é uma competência ressaltada no estudo de artigo de opinião. E, além disso, os próprios recursos linguísticos adequados para promover coesão e a coerência. Então, eu vou repetir. Então, é interessante que nós possamos fazer escolhas adequadas para promover relações de coesão e coerência a partir dos recursos linguísticos adequados. É exatamente uma dessas competências que nós procuramos apresentar propostas de desenvolvimento neste livro. Uma outra é conhecer, analisar e recrutar estratégias de composição enunciativa e de posicionamento dos enunciadores para compor a cena do texto. A construção enunciativa é fundamental em qualquer gênero,
como que o enunciador coloca, se constrói, se apresenta, se articula com o seu interlocutor, a construção da imagem do interlocutor. Então, todas as estratégias para se fazer isso, nós apresentamos. Esse livro, ele procura estar muito atento à proposta que nós trazemos nesse livro de sequência didática funcionalista, deixar muito clara para o professor, para o aluno, uma proposta que chega ao leitor de maneira específica mesmo, sabendo o que ele está trabalhando, sabe? O que nós queremos. Então, nós apresentamos primeiro as bases teóricas, depois nós apresentamos quais competências poderão ser adquiridas, desenvolvidas, potencializadas com a leitura desse livro e da proposta de sequência didática que nós trazemos sobre o artigo de opinião, não é? Então, promover inferências, nós apresentamos muitos exercícios de como desenvolver a promoção de inferências para dar sentido aos enunciados, para promover sentido ao longo do desenvolvimento do texto e da leitura do artigo de opinião, que é a leitura do artigo de opinião e a produção do artigo de opinião, dois aspectos importantes desse curso, desse livro, né? Que é um curso propriamente. Na verdade, no livro, nós trazemos um curso sobre o artigo de opinião, a sua constituição funcional discursiva, como produzir um artigo de opinião. Uma outra é refletir, reconhecer e mobilizar informações pragmáticas, valores, ideologias e conceitos que perpassam os enunciados, quer dizer, por que se escreve, de que maneira, quais valores, quais aspectos ideológicos subjazem aquilo que está escrito, conceitos gerais, relações sociais que permeiam o gênero artigo de opinião. Uma outra competência é identificar, analisar e promover escolhas lexicais e ter consciência da funcionalidade dessas escolhas para a promoção de sentidos, propósitos relativos ao texto. Então, nós trabalhamos muito o que dizer para dizer o que eu quero propriamente, né? Quais palavras eu devo selecionar. Então, o léxico tem um papel fundamental aqui nesta proposta de sequência didática. A mobilização do léxico, a escolha, não só a escolha, mas a escolha, a mobilização do léxico, a relação lexical na constituição de uma tese e no seu desenvolvimento. Tudo isso é abordado nesse livro. Por que o artigo de opinião? Então, por que nós escolhemos o artigo de opinião? Primeiro, porque é o protótipo, vamos pensar assim, é um protótipo de texto argumentativo circulante na sociedade atual. A sociedade atual, ela se apropria muito do gênero artigo de opinião para fazer circular ideias, né, ideias inovadoras, para apresentar reflexões a respeito de temas de interesse geral. Então, é um texto de muita circulação que permeia vários domínios discursivos, várias esferas da sociedade, vários aspectos midiáticos, né? Vários setores midiáticos. Então, é um gênero muito abrangente, que circula muito e acessível. Ele é o protótipo, ele é tão representativo dessa categoria de gênero que ele se apresenta, por exemplo, nos grandes concursos, nos grandes processos seletivos, não é? Nos grandes vestibulares, e até nos vestibulares de maneira geral, né? No próprio Enem. Ele é um gênero que circula ali. Um uso potencializado, por quê? Porque ele tem seu uso potencializado, ele teve seu uso potencializado devido à reconfiguração midiática, né? Hoje é muito mais fácil para um articulista fazer circular suas ideias a partir de toda essa reconfiguração midiática que se apresenta na sociedade atual. Outra coisa é a questão informativa também. Houve uma maneira de como a informação circula, da própria clientela que vai ler,
determinados textos. Então, atualmente, em decorrência das tecnologias da informação, né, nós temos certamente domínios muito fortes de circulação do gênero artigo de opinião, né, e até mesmo um reconhecimento desse gênero como extremamente relevante na circulação das ideias contemporâneas. Os autores dos artigos de opinião cumprem papéis sociais básicos, que são informar, colocar em discussão, criticar, polemizar, denunciar, despertar questionamentos. Esses são papéis básicos, são aspectos básicos na formação de um pensamento crítico de uma sociedade. Eu penso muito, faz muito prazer pensar no artigo de opinião como um gênero que tem essa função social, que cumpre determinadas funções sociais, não é? Porque desperta, não é, esses papéis sociais básicos, né? Uma visão funcionalista, informar, discutir, criticar, polemizar de maneira séria, responsável, com argumentos, não é? É fundamental na constituição das sociedades em geral. Então, uma outra justificativa de por que o artigo de opinião, porque ele é um gênero de circulação abundante nos principais canais de leitura acessados pelos cidadãos. Então, tanto pelo professor quanto pelo aluno, e disponibilizado das mais diferentes plataformas e suportes. Ele é realmente, além dos seus aspectos discursivos funcionais, que revelam ele como um protótipo de gênero argumentativo, ele tem uma razão de ser muito importante para a sociedade. Alguns aspectos sociodiscursivos funcionais do gênero artigo de opinião, não é? Ele tem essa como finalidade principal, é a exposição de um ponto de vista acerca de um assunto socialmente relevante, não é? Vai agradar ora a um auditório geral, ora a um auditório particular. Vai interessar, não é? Quando eu falo de agradar, em termos de interesse. Seu estudo na escola potencializa uma competência discursivo-textual fundamental. Eu já falei, não é? Como a competência argumentativa é uma competência geral, uma competência linguística geral. O articulista pode ser um jornalista, um escritor, um pesquisador, um político, um professor, um médico, um advogado, um jornalista, um estudante. Então, o articulista ele pode ser um empresário, qualquer pessoa que tenha uma competência argumentativa e que tenha um assunto socialmente relevante para compartilhar. Então, nesse aspecto, ele também é democrático. O próprio aluno pode escrever um artigo de opinião para fazer circular na sua comunidade virtual, na sua comunidade não virtual, na escola, em termos gerais, né? E pode também apresentar esse gênero, um texto, um artigo de opinião, como um elemento de análise de suas competências escritas, argumentativas, quando exigido. Por exemplo, quando lhe é exigido num concurso ou alguma coisa. Então, é um gênero muito, muito relevante para ser estudado. O texto é produzido e estruturado com vias ao convencimento do outro a respeito da validade de determinadas ideias, argumentos. Então, sempre vai ter uma ideia a ser defendida e uma tentativa de convencer o outro de que o enunciador tem razão, daquilo que ele quer apresentar, com uma ideia que possa convencer, levar o outro a pensar, né, daquele mesmo ponto de vista. Então, é muito interessante. Nesse aspecto, ele é dialógico por excelência, né, porque está sempre tentando convencer o outro de que a tese defendida no artigo de opinião se sustenta. O objetivo principal é influenciar o autor a partir de argumentos voltados para a transformação de valores a favor da posição assumida pelo articulista e de refutar veementemente possíveis opiniões divergentes. Então, é realmente a ideia de convencimento, de mudar opinião, de refutar opiniões divergentes daquela que o articulista está defendendo.
E também algo muito interessante, por isso mesmo, seu estudo potencializa essa competência argumentativa geral, é porque nele há uma constante operação de sustentação do ponto de vista do autor, baseada em dados presumivelmente consistentes, né? Isso aí já é uma fala de Bakhtin. Então, na constituição enunciativa do artigo de opinião, por exemplo, no nível enunciativo, o posicionamento do sujeito sobre a sua ação de linguagem é regulado, né? Ele vai ter uma tentativa de controle, de regulação, de estruturação. Nesse aspecto, o artigo de opinião é um ótimo exemplo de atualização da dialogia e da alteridade, né, da constituição do outro, de quem fala e do outro como inerente ao processo enunciativo e da própria constituição do autor. Então é um gênero que mostra questões fortes do processo enunciativo, aspectos fortes, relevantes. Há um realce na dialética da interlocução, né, no eu que se constitui a partir do tu. Interessante, há realmente uma constituição autoral nesse processo, né, enunciativo autoral. Alguém que fala e que se constitui como autor, com ideias suas, defendendo uma tese na qual ele acredita e quer convencer o outro de que é uma tese interessante, adequada e coerente, não é? Essa locutor e interlocutor antecipam informações e opiniões que estão constantemente em julgamento enunciativo pragmático, né? A negociação objetiva é influenciar o outro, essa questão pragmática forte, né, da relação do enunciador e do seu interlocutor. Todo o tempo há um processo de negociação interlocutiva durante o artigo de opinião, a fim de provocar mudanças no ponto de vista do outro, e aí geralmente são muitas opiniões, nesse gênero perpassam as opiniões, valores que são fundamentais para o desenvolvimento de uma tese. E há uma provocação, é muito interessante esse gênero, porque ele traz uma provocação. Sempre haverá uma questão polêmica, temas socialmente delicados, temas de interesse geral. Então, essas são as principais características do artigo de opinião. As condições básicas de produção, não é? São a constituição de autoria, alguém se constitui autor, a construção das imagens dos interlocutores e dos seus pontos de vista, não é? Porque aqui eu coloquei no plural, porque de certo modo pode haver no gênero de opinião uma contraposição, um jogo de contraposição. O locutor ele pode antecipar possíveis ideias do interlocutor, não é? A definição do lugar institucional, do momento social de onde se enuncia, o estabelecimento do objeto enunciado, né? De que eu estou falando realmente, é algo relativamente fechado dentro daquela estrutura textual, dentro daquele conjunto estrutural discursivo, e um posicionamento valorativo diante do objeto enunciado e dos outros discursos sobre o mesmo objeto. Isso se faz muito através de citação, de trazer resultado de pesquisa, de trazer a voz do outro. Então, tudo isso é muito forte no gênero artigo de opinião. E alguns aspectos linguísticos recorrentes são a organização do discurso predominantemente na terceira pessoa, o jogo verbal entre os modos indicativo, no plano da exposição e do subjuntivo, na construção de argumentos e contra-argumentos, é sempre esse jogo, né, dos modos indicativo e subjuntivo. A argumentação é referendada por citações e há uma mobilização muito consciente de operadores argumentativos em função articuladora coesiva. Então, esse jogo é geralmente em terceira pessoa,
o jogo verbal, o verbo contribui efetivamente para esse tipo de texto. O jogo verbal é fundamental, a construção de eventos localizados na esfera do realis, né, no indicativo, e outros localizados na esfera do irrealis, da possibilidade, no subjuntivo, por exemplo, né? Uma argumentação referendada por citações é muito comum, a voz do outro através de citação, de resultado de pesquisa, de investigação, notícias, e também a mobilização de operadores argumentativos em função articuladora. Então, isso aqui é básico, né? O uso de um portanto, de assim como, bem como, o jogo, todo o jogo de ideias que os operadores argumentativos ajudam a conduzir. Então, nós trazemos aqui alguns aspectos linguísticos recorrentes no artigo de opinião. Então, era esta hoje a minha fala para esta segunda aula, e é sempre um prazer estar com vocês. Um grande abraço. Até logo.